mais um Resenhando. E hoje nós vamos falar sobre a importância da leitura na vida das crianças, na vida dos adultos, na vida dos mais experientes, enfim, na vida de todos e sempre. E para conversar comigo, quem está aqui é João Pedro Roliz. Ele é escritor, professor, ator, jornalista. Pela Paulus Editora, tem diversas obras, entre elas Almanaque da Cidadania, Corrinho, Uma Loucura Crônica, O Mistério de Troia, O Homens de Barbas Brancas, Corrinho 2, O Mistério Está no Ar e muito mais. Seja bem-vindo, João. Opa, que alegria poder estar aqui com vocês, que privilégio, que ideia boa, né? A gente poder conversar. Ô, João, é sempre muito importante a gente reforçar os benefícios da leitura, né, em qualquer circunstância. E você poderia dar esse reforço para a gente? Quais são os benefícios que a leitura traz no meio familiar, para a criança, tanto para a pessoa como para o núcleo dela, onde ela está Claro, inserida? sim, sem dúvida. Bom, acho que todo mundo já ouviu falar um pouco da importância dos livros. Os livros são ótimos amigos. Eles são às vezes muito silenciosos, depende de você tirar a eloquência deles. Então, é um exercício que você desenvolve com o autor e é uma relação de coautoria que você cria com o artista. E é muito bacana você entrar em contato com a mente de uma pessoa que às vezes até já morreu, né? E você tomar conhecimento a respeito de tudo aquilo que ele falou, de tudo aquilo que ele pensou. E o mais legal da literatura, no caso, são as construções de imagem. Você tem a capacidade de tirar uma informação de algo que está escrito, que já pertenceu ao cérebro de alguém, então é uma transferência de conhecimento através de uma espécie de objeto que carrega aquela emoção, que carrega aquele código da emoção, aquele código da informação, e ela cria vários estertores, vários gatilhos na sua mente, capazes também de fazer você criar, projetar uma determinada forma de pensamento. Então você cria imagens lendo. É muito bom porque você melhora teu vocabulário, você desenvolve uma aptidão para a vida, porque a leitura nada mais é do que um exercício de vida. Você está exercitando olhares, formas de pensar e de agir. Só que na literatura você não se machuca. Então é um ensaio para a vida. Um outro que eu acho muito interessante é se colocar no lugar de um personagem, né? Às vezes uma pessoa que pensa diferente de você, que tem um tipo de vida completamente distinto do teu, vive num ambiente muito diferente do seu, e você está ali vivenciando aquela circunstância como se você fosse aquela pessoa. Então você é obrigado a olhar a vida através de prismas diferentes. Isso faz com que você adquira uma cultura e uma experiência de vida que você não alcançaria se não fosse com os livros. Não, e fora a relação também, que acaba se estreitando, né? Por exemplo, nesse momento que está todo mundo junto, que está todo mundo perto, e cria ali uma conexão entre as relações, né, João? Pai, filho, quem tá, os próprios irmãos, enfim. Sim, eu acho interessante a literatura, o livro, o objeto, o livro é muito legal, porque você precisa se acalmar, você precisa se ouvir, você precisa ouvir o seu corpo, entender o que está acontecendo com as suas emoções e com os seus sentimentos. Muita gente tem dificuldade de interpretar as emoções, os sentimentos, as ansiedades, e aí acredita que não gosta de leitura. Na verdade, é você se entender, ouvir seu corpo e fazer seu coração bater no mesmo ritmo do ritmo da literatura que você está lendo. É difícil, a gente não nega, mas se o pai faz isso, a mãe faz isso, já dá um exemplo, né? Por exemplo, para a criança, para o adolescente. E também tem um outro lado, você tem oportunidades de troca de experiência, porque a gente está aqui, né? Dentro de casa, agora vivenciando uma quarentena, é a circunstância que a gente está vivendo. Só um detalhe engraçado, tá? Porque todo escritor viveu a vida inteira em quarentena. Eu tô me sentindo assim em casa. Eu sempre vivi em quarentena. Sempre vivi em casa, estudando, escrevendo e tinha toque, lavando a mão toda hora. Eu tô achando legal que tá todo mundo parecido comigo agora, sabe?
Mas aí, voltando ao assunto, é legal porque você tem a oportunidade de trocas de experiências daquilo que você leu, só que de forma aprofundada. É você analisar a história em várias nuances, né? Todo livro é uma cebola que você tem que descascar. E cada camadinha da cebola te traz uma informação diferente, te traz um choro diferente. E aí você tem uma oportunidade de trocar isso com a sua família. Isso é maravilhoso. Às vezes o teu pai, o teu avô leu um livro que marcou a vida dele. Todo mundo, né, que gosta de ler, tem um livro que marcou a vida. Você passar isso para uma outra geração é muito legal. Por mais que o seu filho, o seu neto vá estranhar aquela obra que te tocou, ainda assim é legal, porque é nesse ponto que você vê o estranhamento, que você vê as diferenças, que você vê as mudanças de comportamento através do tempo. A literatura ela está aqui para provocar, mais do que entreter, a literatura ela está aqui para provocar. E aí cada um tem um jeito, né? Cada um tem uma dinâmica. Eu, por exemplo, quando quero ler um livro para o meu filho, se eu vejo que o livro ele é muito extenso, eu gosto de ler antes, e aí eu acabo contando a história de uma forma um pouco mais dinâmica para ele, mesmo pela idade dele, né? Porque ele não é um leitor ainda. Então, eu tenho esse É hábito. Então, pequenininho. dependendo da leitura, eu leio antes para depois utilizar um vocabulário mais próximo, enfim. E aí cada um pode encontrar um ritmo, né, João? Sem dúvida. Você está trabalhando como mediadora, você fez a mediação entre o seu filho e a literatura. Olha que interessante, muitos autores, eles não gostam, muitos autores que escrevem livro para criança não gostam de ser chamados de autores infantis. Eles não escrevem para crianças, eles escrevem para a infância. Então, se você é um adulto e você está lendo um livro infantil, você está, na verdade, se apropriando de uma literatura para a infância, porque ela toca a infância que te fez bem. E tudo bem em relação a isso. Se você é uma pessoa mais agitada, você tem todo o direito de ler o livro rápido, né? Ou de pular páginas, ou de largar a obra e deixar ela maturando para um outro momento da tua vida. Você é o senhor da sua verdade, da sua vida, do teu costume. O que você não pode fazer é desistir dos livros. Porque o prejuízo, e a gente que gosta de ler, vocês estão vendo aqui, né? Eu sou pouco apaixonado por literatura, tá se vendo, né? Eu queria ter todos os livros do mundo, é meu sonho de criança. Tanto é que eu queria ter uma livraria para poder ficar lendo o dia todo. A gente que gosta de ler, a gente costuma dizer, não abre mão dessa riqueza. Isso é algo que vai mudar a sua vida todos os dias. Tem gente que costuma fazer um curso de línguas, né, para mudar de vida. A gente vê isso na propaganda o tempo todo, né? Ah, faça esse curso para você mudar de vida. Faz uma pós-graduação para você mudar de vida. Já imaginou você mudar de vida todo dia? Não é à toa que tantos governos autoritários eles buscaram perseguir os livros, porque os livros eles são capazes de transformar existências. Ele é capaz de trazer da teoria para a prática, de fazer uma exemplificação daquilo que o autor propõe, e você consegue projetar isso na sua vida. O livro ele é capaz de causar mobilidade social. A pessoa que é pobre, né, porque nasceu pobre, numa família pobre, ela começa a ler, é impressionante como o vocabulário melhorando, as relações sociais se enriquecendo, ela consegue mudar de vida. Então os livros ainda continuam sendo muito perseguidos por causa disso. Ô, João, agora eu queria trazer um pouquinho da sua experiência, que eu acho que, Tá. inclusive, nesse momento, pode ajudar muita gente. Eu tenho visto alguns pais, nesse momento, que estão todos juntos, incentivando as crianças e os adolescentes a escreverem um livro, né? Ajudando nesse processo. E você, a sua primeira obra, ela foi escrita e você tinha 15 anos, é isso, né? Que foi Verdade. Gorrinho. Aham. Sim, o Gorrinho, ele foi uma experiência fantástica, porque todo adolescente gosta de falar de si. O adolescente, ele está grávido de si mesmo. É uma tendência os psicopedagogos pensarem exatamente a adolescência como uma fase de adoecimento, né, para você desconstruir
a tua infância e depois construir uma vida adulta. Então, é uma forma de adoecimento da existência que você teve. Né? Então, eu, quando era adolescente, eu fazia como muitos adolescentes fazem hoje, que é escrever sobre a própria vida. Só que eu criei um alter ego. Eu tive esse insight, essa intuição de criar um alter ego. O que é um alter ego? É aquele personagem que você cria de si mesmo, que é tudo aquilo que faz tudo aquilo que você nunca conseguiu fazer. Compreendeu? Então você cria esse alter ego. Eu gostava do Calvin, eu gostava da Mafalda, eu gostava do Asterix, aquele humor do Goicine. Gente, era deliciante. Eu não entendia quase nada do que eu lia. Ô, João, e, por exemplo, aquele pai que ele não tem o hábito de ler em família ou de ler para o filho, e nesse momento ele quer Tá. começar a ler para o filho, ele quer começar, a gente sabe que isso vai trazer muitos benefícios, mas como que ele pode começar a fazer isso, né? Existe um tipo de história, como que ele pode fazer a escolha desse livro, e a importância disso tudo? Primeiro que eu acho que vai unir bastante a família, né? Eu acho que você contar uma história e depois você ter a oportunidade de um feedback com os filhos, com a família, é muito legal, é muito divertida. Você se torna o centro das atenções. Agora, para isso, é necessário você ter um talento como contador de história. Não é só abrir um livro e começar a ler, que nem faziam as pessoas antigamente. A gente também tem que entender que a galerinha hoje está com uma cabeça muito dinâmica. Então você tem que adaptar o livro, às vezes, como você fez com seu filho, adaptar o livro à experiência dessa criança. E o pai é a melhor pessoa para fazer isso, porque ela já conhece o filho, né? Já deu tempo de conhecer o filho que tem. Então, o que eu sugiro, tá? É muito pequenininho ainda? Beleza. Lê o livro, faz um resumo em voz alta. Vamos sentar para contar uma história, faz disso um evento, cria barulhinhos, cria expectativa e tenha sempre o livro referencial do lado. Se você lê essa história 2, 3 vezes para essa criança, ela vai criar um amor por aquele livro, porque ela vai relacionar o livro à pessoa que está contando. Então, é uma transferência de sentimento para o objeto livro. Depois vai ser até difícil você tirar esse livro para começar um outro, né? Para os adolescentes, eu sugiro, primeiramente, tá? Quando ele é criança, você nunca leia para uma criança dormir. Não faça isso. Ah, eu vou ler um livro para você dormir, porque ele vai associar literatura com uma coisa chata, enfadonha, que faz dormir. Não, você lê para a criança acordar, para ela despertar. Se você quer uma criança excitadíssima, 2 horas da manhã, você lê um livro para ela. E pega um livro dos bons, tá? Porque você também tem que acreditar que essa criança é capaz de entender essa obra que você está lendo para ela, perfeito? Para os adolescentes, é muito legal você trabalhar com a tecla SAP do lado, sabe como é? Você vai pegar, vamos lá, vamos supor que você vai pegar um Machadão da vida, vai pegar o Machado de Assis, porque é um livro que você leu quando você era aluno. Muitos pais têm a referência do livro que leu na escola, não é mesmo? E achava, inclusive, chato o livro quando leu na escola. Agora você já tem capacidade, creio eu, para entender melhor esse livro e ver que ele não é tão chato assim. Ele só não foi trabalhado da melhor maneira possível contigo. Pois bem, pega lá o Machadão. Antes de você contar a história do Machadão para o teu filho adolescente, explica quem foi Machado de Assis. Vai na biografia, tem na Wikipédia, moleza de achar. Você vai ler a biografia do Machadão e relacionar a biografia desse cara com a biografia do teu filho. Falar, tá vendo, filho? Olha como ele é mais parecido com a gente do que você pensava. Depois pega o livro, vai fazendo uma leitura mais dinâmica, mais rapidinha com ele e vai tirando dúvidas ao longo do caminho. Que palavra é essa? O que ele quis dizer com isso? E você vai explicando. Para isso, você tem que ter lido o livro antes. Isso é muito importante. Senão, você vai transformar o teu evento num desastre. Outra coisa, quando o livro é muito grande, procura ler a obra até um momento que você sinta
que o adolescente ainda está prestando atenção no que você está falando. E deixa sempre um gatilho para a leitura do dia seguinte. Faz uma leitura em episódios. Vai ser muito divertido, vai ser um evento em família. Sensacional! Ótima Curtiu a dica, ideia? João. Curti a ideia. Agora, para finalizar, eu queria, em meio a essas dicas mesmo, que você falasse direcionado para os professores, porque Tá. a gente está vendo muitos professores fazendo contação de histórias, tendo que fazer aulas online, né? E na verdade, essa questão de aulas online nem era uma realidade muito do nosso país, né? Então, a gente está tendo aí uma mudança de cultura, talvez, quem sabe. Então, assim, qual que é a dica para esse professor, já que você trabalha em escola e dentro da educação também, para que ele possa passar essa mensagem e despertar esse interesse na leitura dos alunos? Ele precisa ser um objeto de transformação vivencial. Então, primeiro, tem a ver com a vida desses adolescentes, dessas crianças. Segundo, tem a ver com o momento. Terceiro, tem a ver com a sua aula. Quatro, qual é o elemento secreto de transformação para a vida prática que esse menino vai tirar dali? Se você conseguir construir isso, e ainda relacionado a determinados jogos, competições, quem termina primeiro, a questão da nota pode ser colocada aí também como um valor. Poxa vida, quem conseguir uma resenha assim vai ganhar um prêmio, vai ganhar uma nota diferenciada, vai conhecer o autor. Aí eu não sei, é da criatividade do professor. Mas se você conseguir relacionar tudo isso, você vai conquistar esse cara. Até porque eu posso falar pelos adolescentes, que é o meu público, né? Adolescente é uma praguinha que ele te odeia até começar a te amar. Também depois que ele te ama, você fica com saudade da época quando ele te odiava, porque quando ele te odiava, ele te ignorava completamente. Agora que ele te ama, ele não larga do teu pé. Às vezes, eu recebo uma mensagem de WhatsApp 5 horas da manhã de leitor me perguntando coisas. Eu falo, criatura, como é que tu conseguiu o número do meu WhatsApp? Então, eu cheguei à conclusão que estão subornando a minha mãe, porque não é possível. Porque só ela tem o número do meu WhatsApp. Ela e a minha esposa. Então, uma das duas está sendo subornada aí, né? Tá pedindo suborno para dar o meu número de WhatsApp. E eu tenho muitos leitores adolescentes, então eu sei que quando eles amam mesmo. Daí também tu tem que segurar o rojão, porque eles vão vir com questões, eles vão vir com indagações que você nem imaginava. Parabéns, você arrumou um problema para toda a tua vida, mas significa que você conquistou aquele coraçãozinho que estava ali. Agora também você vai ter que dar conta disso aí. É o que diz o autor do Pequeno Príncipe, né? Você é responsável por tudo aquilo que tu cativas. João, quero te agradecer por você ter participado do Resenhando, por você ter Mas, enriquecido, na verdade, esse nosso projeto. A leitura, ela sempre traz benefícios, especialmente nesse momento que as pessoas estão juntas, que a família está reunida, vamos assim dizer, e eu acho que as suas dicas, elas podem ajudar muito a todos. Muito obrigada, João. eu que agradeço a editora Paulus por ter publicado essas minhas obras todas aqui, ó. Eu carrego elas aqui junto comigo. Olha quantos livros, né, que a gente E o fez Gorrinho completa juntos. 10 anos, né? Já completou em 2019, completou 10 anos essa delícia aqui, ó. Deu tão certo que a gente publicou um segundo, né? E agora me parece que vocês querem um terceiro, então vamos trabalhar nisso. Tá aqui, ó, o segundo, o primeiro e o segundo. Eu que tenho a agradecer à editora Paulus porque acreditou em mim quando eu estava começando, o que é muito raro na literatura, você receber uma oportunidade, ainda mais numa editora internacional, uma editora reconhecida no Brasil todo, uma editora focada no viés pedagógico, acreditar num jovem, né? Na época que vocês publicaram o Gorrinho, eu tinha 26 anos, o livro tinha sido escrito 11 anos atrás, então é uma coisa que realmente foi uma conquista e eu levo vocês no meu coração. Eu espero só que a gente sempre continue com essa parceria. Durante a nossa jornada, eu tive oportunidades de ver obras minhas chegarem a 200 mil exemplares. Por exemplo, no programa Direito e Cidadania,
Eu tive um livro meu que foi doado para 200 mil adolescentes no Brasil todo. Isso graças à editora Paulus, que além de fazer um trabalho lindo na área da literatura, também faz um trabalho lindo na área social. E isso tem que ser dito. Eu agradeço por todas essas palavras, concordo com você em tudo e desejo mais uma vez para você saúde durante todo Para esse todos tempo. nós. Para todos nós, e saúde mental acima de tudo. Então, sugiro a vocês, não fica de pijama o dia todo, nada daquele pedacinho de Cheetos caído aqui do lado com aquela barriguinha saliente. Não, não. Vamos trabalhar, vamos continuar produzindo, vamos continuar projetando, não vamos esquecer a pessoa que nós somos. Questão financeira, daqui a pouco a gente vai resolver. Por enquanto, vamos cuidar de nós, tanto do corpo quanto da mente. E, João, que continuemos com as nossas boas leituras. Boa leitura para você. Obrigado para você também. Até a próxima. É.